E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jura. E hoje, pessoal, vou fazer uma resolução com vocês de um exercício muito legal, muito da hora da Unicamp, tá? Preste atenção na resolução que esse exercício caiu no vestibular do ano passado, né? No vestibular de 2021 para os alunos ingressos aí do ano de 2022. Então, fique atento, uma questão muito legal que exigiu um conhecimento muito técnico aí dos alunos. Vamos lá para a questão. Pessoal, então o exercício da Unicamp diz o seguinte, ó. Resíduos de papel contribuem para que o clima mude mais do que a maioria das pessoas pensam. A Blue Planet anunciou sua tinta de impressora autoapagável, a Paper Saver. Agora está disponível em cartuchos remanufaturados para o uso de impressoras de uma determinada marca. Tá, pessoal? Até aí só leitura informativa. A tinta autoapagável é uma tinta roxa de base aquosa que pode ser impressa em papel sulfite normal. Aqui começa a primeira informação importante. Olha o que ele fala aqui, ó. Um cartucho rende a impressão de até 4.000 folhas. Essa informação aqui, ó, vai ser importante na continuidade do exercício, tá bom? Com a exposição ao ar e absorver dióxido de carbono e vapor d'água, o componente ativo da tinta perde sua cor, a impressão torna-se não visível e o papel fica branco. Então, galera, dessa primeira parte é importante falar aqui, ó, de um cartucho até 4.000 folhas, beleza? A pegada de carbono, isto é, a quantidade de carbono gerada na produção, transporte e descarte de 120 folhas de papel é a mesma de um carro a gasolina que se move por 16 km. Isso aqui vai ser muito importante, pessoal. Ele está querendo dizer que para produzir 120 folhas convencionais, o que ele gera de CO2 é a mesma quantidade que um carro a gasolina se move quando anda 16 km. E isso vai ser muito importante. E ele fala aqui que a Comissão Europeia estabeleceu como meta de emissão de veículo leve não poderão ultrapassar 95 gramas de CO2 por quilômetro a partir de 2020. Levando em conta a combustão completa da gasolina, e ele considera como único constituinte da gasolina o C8H18, que é o isoctano, as informações do texto de referência, o uso de um cartucho. Lembra aqui em cima, pessoal, que um cartucho, ó, até 4.000 folhas, beleza? Da tinta Paper Saver, nas condições estabelecidas pela Comissão Europeia, permitiria reduzir a emissão de quanto de CO2? Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar para resolver esse exercício, galera, é o seguinte, que num determinado ponto do exercício ali, ele fala que cada 1 km rodada a gasolina libera 95 gramas de CO2. Porém, quando se produz 120 folhas, ele fala que nesse ponto ó, convencional, a quantidade de CO2 liberada é o mesmo que um carro que percorre 16 km. Então, se meu carro percorrer 16 km, quanto de CO2 será liberado? Então, eu tenho aí uma regra de 3 simples, aí, onde vou fazer 16 vezes 95, que vai dar 1.520 gramas de CO2 liberado. Isso para um carro que roda 16 km. Logo, eu posso dizer que essa também é a quantidade de CO2 liberado para produzir 120 folhas pelo método convencional, ok? Então, eu posso agora fazer o comparativo. Que comparativo? Se 120 folhas emitem 1.520 gramas de CO2, se eu produzisse 4.000 folhas, jura? Por que 4.000 folhas? Porque é referente a um cartucho. Está escrito aqui em cima, ó. 4.000 folhas, quantos de CO2 seria emitido? 50.000 gramas aproximadamente, onde eu posso chamar isso aqui de 50 kg de CO2. Isso significa, pessoal, então que um cartucho de 4.000 folhas, considerando essas 4.000 folhas pelo processo convencional, ele emitiria 50 kg de CO2. 50 kg de CO2 significa que pode ser a alternativa B ou a alternativa D.
Só que agora tem a segunda parte do exercício. Vamos aqui então fazer a segunda parte do nosso exercício. Ele diz aqui, ó, que nós temos a combustão completa da gasolina. Devemos lembrar então, pessoal, que componente principal da gasolina, CO8H18, é o combustível. Isso reage com o comburente. E toda combustão completa de composto orgânico, não podemos esquecer que libera CO2 e água. Toda equação montada deve ser balanceada, então vou ter 8 carbonos de um lado, 8 carbonos do outro. Se aqui eu tenho 18 hidrogênios, então aqui eu preciso de 9, porque 9 vezes 2, 18. Oxigênio, 8 vezes 2, 16. 16 mais 9 aqui, ó. 16 mais 9 está me dando um total de 25. Se eu tenho 25 desse lado, eu tenho que ter 25 do outro. Então aqui será 25 meios. Pode deixar esse aqui na forma fracionária, porque ele não vai entrar na estequiometria, que é a estequiometria aqui, ó, 1 mol para 8 mols. Concorda comigo, pessoal? Porém, eu não vou trabalhar em mols, né? Eu vou trabalhar na grandeza massa. Por isso eu preciso da massa molar. Por isso ele deu aqui embaixo, ó, a massa molar, a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então o que eu tenho que lembrar aqui, ó? Massa molar do isoctano, 114 gramas por mol. Do CO2, 44 gramas por mol. Então eu vou ter a seguinte proporção: 1 mol de isoctano, 144 gramas. E ali, do outro lado, eu vou ter 44 vezes 8. Que dá 352. Se ao invés de 352 gramas eu tivesse 50 mil gramas, que é esse valor aqui, ó, certo? Quanto de gasolina eu precisaria? De 20.454 gramas. Ou seja, uma massa menor em relação à massa de CO2. Se é uma massa menor, pessoal, então eu chego à conclusão que é a alternativa D. Ele reduz 50 kg de CO2, que é uma massa maior que a massa da gasolina. 50 quilos é uma massa maior do que 20 quilos. 20 kg, 454 gramas. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ajudado a resolução para vocês, tá? Curta aí os outros vídeos do canal e até a próxima. Valeu!